iniciar o estudo do calor na calorimetria. O estudo do calor pode ser dividido em três partes: termometria, calorimetria e termodinâmica. Então nós vamos falar de calorimetria. Vamos só reforçar alguns conceitos que, independente de termometria, calorimetria ou termodinâmica, a gente deve sempre reforçar. Primeiro, o que é calor? A gente precisa saber o que é o calor. O calor é um tipo de energia. Ele é uma energia térmica em movimento, em trânsito. E para que haja calor, para que haja esse fluxo de energia, essa troca de calor, essa energia em movimento, o que a gente precisa? Nós precisamos de diferença de temperatura. Se nós temos dois objetos com temperaturas diferentes, consequentemente haverá uma troca de energia, uma troca de calor do corpo de maior temperatura, mais quente, para o corpo de menor temperatura, o mais frio. Então sabemos que calor é energia, ok? E como toda energia, qual é a unidade oficial do calor? Joule. Então a unidade de medida no SI, a unidade de medida oficial do calor é o Joule. Mas na calorimetria nós usualmente temos a caloria. Então, para o calor nós podemos ter o Joule como unidade ou a caloria. Beleza? Lembrando que no SI é o Joule e usualmente na calorimetria nós vamos ter a caloria. Então, o que eu quero dizer? É muito mais comum nas questões nós utilizarmos caloria, mas não esquece que Joule também pode ser usado. Então, se você puder decorar, vai ser bom, mas uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, né? 4 joules, depende da questão. E geralmente, a grande maioria das questões dá essa relação para vocês. Então você não precisa decorar, tá bom? Mas o foco da nossa aula não é exatamente esse. Nós vamos falar de uma situação quando um corpo recebe calor ou perde calor e ele não muda a fase. Nós não falaremos de mudança de fase, sólido, líquido, gasoso, não vamos falar disso. Nós vamos estudar hoje o calor sensível. O que é o calor sensível? É uma situação onde ocorre troca de calor e a única coisa que acontece é variação de temperatura. Por exemplo, um corpo recebeu calor e ele então esquentou, não mudou de fase, não derreteu, não evaporou, simplesmente recebeu calor e ficou mais quente. Ou perdeu calor e ficou mais frio. Quando nós temos uma situação onde um corpo recebe ou perde calor e a única coisa que acontece é ele ficar quente ou ficar mais frio, a gente chama isso de calor sensível, ok? É uma situação de troca de calor sem mudança de fase. O corpo recebe calor e esquenta, ou perde calor e esfria, sem mudança de fase. Vamos enfatizar bem isso, tá bom? Quando a gente fala de calor sensível, é importante a gente citar duas grandezas: capacidade térmica e calor específico. Bom, para facilitar o seu entendimento, considere que elas são a mesma coisa aplicadas a situações diferentes. A capacidade térmica é uma grandeza que diz como um sistema reage ao calor. Um sistema ou um corpo. Por exemplo, a unidade dela é a unidade usual na calorimetria, é a caloria por graus Celsius. No SI, oficialmente, nós temos Joule por Kelvin. A fórmula dela é essa que está aparecendo aí para vocês, que é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Por isso, Joule por Kelvin, ou, usualmente, caloria por graus Celsius. O que ela me diz? Como um corpo reage ao calor. Por exemplo, se eu tenho um corpo que tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius e um outro que tem 20 calorias por grau Celsius, qual a diferença entre esses dois corpos? Significa que no primeiro corpo, para que a temperatura dele aumente 1 grau Celsius, ele precisa receber 10 calorias. Então ele recebe 10 calorias, a temperatura dele aumenta 1 grau Celsius.
O outro corpo, que tem uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius, significa o quê? Que para ele aquecer, para que a temperatura aumente 1 grau Celsius, agora ele precisa receber 20 calorias, ou seja, ele precisa receber mais calor do que o outro corpo, entendeu? O primeiro corpo recebe 10 calorias, aumenta 1 grau Celsius. O outro corpo não. Para que aumente 1 grau Celsius, ele precisa receber 20 calorias de quantidade de calor. Então a capacidade térmica vai me dizer como um corpo reage ao calor. Por exemplo, se para ele aquecer, ele precisa receber muito calor ou pouco calor. Então isso vai ser a capacidade térmica. Um corpo com baixa capacidade térmica 5 calorias por grau Celsius, quer dizer que para ele aumentar 1 grau Celsius na temperatura, se ele receber 5 calorias, pum, ele já aquece. Aí tem um outro 50 calorias por grau Celsius, ou seja, ele precisa de 50 calorias, ele precisa de muito calor para ele poder aumentar a temperatura dele. Então vamos simplificar. Capacidade térmica alta tem que receber muito calor para esquentar. Capacidade térmica baixa recebe um pouquinho de calor e ele já esquenta. Deu para entender? E isso é uma característica do corpo, do sistema, ou seja, o tamanho do objeto influencia, a massa do objeto influencia. Se você tem um objeto pequeno e um objeto grande, provavelmente o objeto grande vai ter uma capacidade térmica maior. Para ele aquecer, ele precisa absorver mais calor. Deu para entender isso? Tá. E o que é o calor específico agora? O calor específico, como eu disse, imagina que ele funciona igual à capacidade térmica, só que agora ele trata da substância. Quando a gente fala capacidade térmica ou capacidade calorífica, você também pode achar, a gente está falando de um corpo, de um balde cheio de água, um balde com uma mistura, um bloco, um aparelho, alguma coisa, um sistema, um objeto, tanto faz do que ele é feito. Agora, geralmente as questões querem analisar a substância, somente a água, ou álcool, ou ar. Quando a gente está falando de uma substância, aí a gente tem que falar do calor específico, que ele funciona do mesmo jeito que a capacidade térmica. Eu vou colocar essa tabela aí para você dar uma olhada e repara o seguinte, para cada substância nós teremos valores de calor específico diferentes. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo aqui para facilitar. Se você tem um balde de água com 1 litro, um balde com 1 litro de água e um balde com 5 litros de água, o volume é diferente, a massa é diferente, mas as substâncias são a mesma. 1 litro de água, 5 litros de água. O que isso quer dizer? Que nos dois baldes, nessas substâncias que são iguais, o calor específico é o mesmo. Não interessa se você tem 1 litro de água ou 5 litros de água, é tudo água. Então o calor específico é o mesmo, 1. Agora, se a pergunta for, e a capacidade térmica? Aí vai mudar, porque 1 litro de água tem uma massa diferente de 5 litros de água. Então a capacidade térmica é diferente. Se eu botasse numa prova, por exemplo, diferencie 1 litro de água, 5 litros de água. O que você pode falar sobre isso? Você vai dizer o seguinte, como a substância é a mesma, eles possuem o mesmo calor específico, independente da quantidade. Agora, como as massas são diferentes, então a capacidade térmica vai ser diferente. Deu para entender? O calor específico, a unidade dele é um pouquinho mais complicada, né? É a caloria por grama-grau Celsius. Isso, usualmente, na calorimetria. Como é que seria no SI? Joule por quilograma Kelvin. É bom a gente saber diferenciar isso daí, tá bom? Mas tudo é calor específico. Então, o que seria o calor específico? Deixa eu dar um exemplo, como eu dei, da capacidade térmica. Se você tem um objeto que tem um calor específico de 0,2 calorias por grama-grau Celsius, significa o quê? Para que 1 grama desse objeto aumente a temperatura em 1 grau Celsius, ele só precisa receber
0,2 calorias. Agora, se você tem um objeto com a água, por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, significa o quê? Para que 1 grama de água aumente a temperatura em 1 grau Celsius, ela precisa receber 1 caloria. Vamos simplificar isso aqui. Quanto maior o calor específico, maior é a quantidade de calor necessária para que a substância aqueça. Quanto menor o calor específico, ela recebe um pouquinho de calor, pum, já esquenta. Tá bom? Vamos simplificar. Calor específico baixo, recebeu um pouquinho de calor, já esquenta. Calor específico alto, precisa receber bastante calor para que então ela possa aquecer. Deu para entender isso daí? Repara uma coisa nessa tabela. O calor específico da água é 1. Esse é um valor que você tem que decorar, tá bom? E geralmente o Enem ele não dá esse valor, você decora ele. E uma coisa importante, o maior calor específico das substâncias puras é o da água. Então lembra disso, calor específico da água, 1. E ele é o maior calor específico das substâncias puras da natureza, tá bom? O que isso significa? Se você está fazendo uma questão e ele pede para você calcular o calor específico, né? Você começou a fazer o cálculo, resultado 1, significa que você está calculando o calor específico da água. Ou você fez um cálculo e deu o calor específico 1,5. Opa, quer dizer que provavelmente você errou a questão. Se der um valor acima de 1, alguma coisa deu errado, ou essa questão está mal elaborada. Tá bom? Então, calor sensível, fazendo um resumo aqui, é o calor nos fenômenos onde ocorre somente variação de temperatura, ok? Capacidade térmica é como um corpo ou um sistema reage à troca de calor, e calor específico é como as substâncias reagem à troca de calor. Beleza? Agora a gente vai falar das fórmulas matemáticas envolvidas nessa situação. As fórmulas matemáticas estão aparecendo aí para vocês. A gente pode definir essas duas fórmulas para capacidade térmica. Então vamos entender o que significa cada letra. O Q maiúsculo, quantidade de calor. O M é a massa. O C maiúsculo, C grande, é a capacidade térmica. E o Czinho, C minúsculo, é o calor específico. É muito importante que vocês saibam diferenciar o C maiúsculo do C minúsculo. Capacidade térmica de calor específico. Cuidado para não confundir, tá bom? Então, essas duas fórmulas, elas podem ser usadas em questões sim. Nas questões que eu vou colocar aqui, nas questões de fixação, você vai ter questão que você vai usar ou uma ou a outra dessas fórmulas. Mas, de fato, o que os vestibulares cobram, o que o Enem cobra, a junção dessas duas fórmulas, tá bom? Eu vou fazer um vídeo depois demonstrando como é que a gente chega nessa fórmula. Então, por enquanto, só pensa o seguinte, quando a gente pegar essas duas fórmulas e juntar, matematicamente a gente vai obter essa outra fórmula aí que está aparecendo para vocês, que é igual a mc delta θ, ou seja, a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. O nome dessa equação é equação fundamental da calorimetria, ou a fórmula do calor sensível, para ficar mais simples para vocês. Tá? Não deixa de curtir, se inscreva e ative o sininho se você é um aluno que quer aprender mais da física, se você quer ir bem no Enem, com certeza esse canal vai te ajudar, beleza? Não esquece de deixar sua sugestão, porque eu tenho respondido todas. Valeu, galera, vamos detonar a física.